pessoal, tudo bem? Esse vídeo tem a intenção de mostrar um equipamento bacana. Na verdade não é mostrar ele, tá? Eu quero passar para vocês alguns princípios. Passou um filme na minha cabeça de eu estar lembrando há muitos anos atrás, né? Que vocês sabem que eu tenho uma boa bagagem na área de elétrica, né? Eu vejo assim, antigamente, para a gente fazer alguma automação onde necessitava uma variação de motor, era muito complicado, tá? Não que não existia, existia sim. Eu cheguei a trabalhar já com um variador eletromagnético, que tem a famosa marca aí, Varimote. Existia também alguns redutor variador mecânico, onde a pessoa precisava variar a velocidade e ela ajustava mecanicamente até no mercado ainda tem isso daí. Então o que acontece? A variação de velocidade é uma coisa muito limitada. Nos últimos anos agora, há um tempo agora já dentro dessa automação vem melhorando muita coisa. E surgiu o tal de inversor de frequência, onde que é muito bem falado hoje. Porque através desse você consegue fazer várias aplicações, né? Com a tratativa dele, ainda mais hoje que ele é tudo digital, a praticidade é muito grande. E o que eu venho percebendo? Existe um espaço onde o pessoal faz os comentários do nosso material, do conteúdo que nós passamos. E tem ali falando muito a respeito, ô Marcos, faz um vídeo para mim aprender a programar inversor. Faz um vídeo sobre o inversor da marca VEG, faz um da LS, faz um... Então a turma vai pedindo para você fazer materiais a respeito de parametrização de inversor. O que eu queria estar mostrando para vocês? A intenção desse vídeo é mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças a parametrização do inversor. Mas você tem que ter algumas coisas na sua ideia, sabe? Na sua mente. Porque hoje, qualquer inversor de frequência que você estiver comprando hoje, ele tem o seu manual de instrução. Antigamente você recebia até um CD, né? Não vai muito tempo não. Recebia às vezes um material já impresso, alguns fabricantes ainda mandam, outros ainda não, porque você acessa hoje a internet e você consegue fazer download no manual. Então o que tem de particularidade para você dominar o inversor? Marcos, qual é o inversor que você parametriza? Parametrizo todos. Mas por que você fala isso? Porque sim, porque eu tenho um manual, eu tenho já um conceito bem interessante a respeito do inversor de frequência, os conceitos de um para o outro não muda. O que muda é o que acontece. Cada um tem um firmware lá, onde tem assim os endereços lá diferentes, tá? As siglas diferentes, mas eles têm o mesmo conceito. Então o que eu falo para você estar parametrizando o inversor? Não adianta você ir no achismo dele. O que seria achismo? Você chegar ou pegar um inversor, energizar, vou fuçando para achar. Não é isso. Você tem que ter o que é um manual de instrução. Então o que você faz? Você adquiriu o inversor de frequência. Pô, já veio lá com o seu manual, né, do usuário para o inversor. Beleza, ele tem muita informação. E outra dica seria o seguinte: você não conhece aquele inversor de frequência. Você vai parametrizar esse inversor de frequência. O que você faz? Você coloca ele numa bancada. Energiza ele para você poder familiarizar com ele. E através dele, através dos parâmetros, através desse manual, você vai conseguir o quê? Parametrizar o inversor. Mas qual marca, Marco? Qualquer marca. Se o inversor você tem no manual, você vai trabalhar. Existem inversores de várias particularidades, tá? Existem alguns modelos hoje que permitem você até fazer programações simples dentro dele, onde o pessoal diz que tem o PLC interno. Um exemplo aqui bem prático para você de uma marca VEG. A VEG tem um CFW700 que ele permite você fazer pequenas programações dentro dele. O que seria pequenas programações? Existem algumas programações que você requer muito espaço, né, de memória para isso. Você requer também alguns cálculos matemáticos, alguns blocos prontos, essa questão. Então aí você parte com o PLC. Mas para pequenas aplicações esse já atende. Não só essa marca, existe a Lense também, que tem alguns equipamentos, existe a Comorgan, que eles são mais atrativos na questão de servomotor. Mas falando de inversor de frequência, o VEG é um bom produto, tá? Para a gente poder tá trabalhando, ter o seu primeiro... Você fala assim, vou comprar um inversor, ficou um preço atrativo, por ser de fácil a gente encontrar ele, né?
É bacana. Então, o que acontece? Ele tem um PLC interno. E o que tem muito bacana hoje seria os feedbacks de posicionamento também. Você consegue comprar até um encoder de posicionamento através disso. Então, a praticidade hoje dos inversores de frequência, para nos ajudar em automação, é muito bacana. Todos eles, já vou entrando no assunto, todos eles, pessoal, eles já vêm com o quê? Eles já vêm com uma pré-programação, defaults fala, né? Já vem de fábrica ele. Então, através daqueles parâmetros de fábrica, existem alguns parâmetros que, se você parametrizar ele, você já consegue funcionar. Então, eu cheguei no inversor de frequência. Eu peguei o manual dele, tá? Eu verifiquei lá. Você comprou um inversor adequadamente com a corrente do seu motor. Você está tendo um motor de 5 CV. Eu vou usar ele em 220 volts. Você tem que ter um inversor apropriado que a corrente dele suporte a corrente do motor da carga que está sendo atribuído. Isso é lógico, né? Óbvio. E aí outro detalhe também que já vou antecipar para vocês. Se você puder fazer um projeto com uma tensão mais alta, um exemplo, estou numa indústria. Eu vou oferecer para a pessoa um projeto onde vai ter meu painel que vai ter inversor de frequência. O que você faz? Você tem 220 volts, 380 e 440. Eu já vou antecipar para vocês. O inversor 220 ele é mais caro que o inversor de 440. Um exemplo, eu tenho um inversor de 220 volts que ele consegue e suporta um motor de 5 CV. Eu tenho um inversor de 440 volts que suporta um motor de 5 CV. Com certeza esse inversor que suporta com tensão de 440 esse motor de 5 CV é mais barato. Então, se você for para verificar um projeto, você já pode partir por uma tensão mais alta, que você vai pagar o inversor muito mais barato. Ah, Marcos, mas a diferença é pouca. Tá, mas se você tem um painel com 10 inversores, você já vê essa diferença. Existem projetos e projetos. Então é interessante. O que acontece? Você tem... A maioria dos inversores já vem com um teclado nele para você fazer a parametrização. E esses parâmetros aqui... Os básicos que nós falamos, é possível você já dominar esse inversor e colocar ele para funcionar. Não estou falando da programação do PLC interno, estou falando dos parâmetros dele. E você tem que observar que existem alguns parâmetros de leitura, né, que é o read, e temos também os parâmetros de escrita, white, né, que seria das escritas dele, para você poder estar escrevendo. Então, os de leitura é só visualização. Ali geralmente você vê a corrente do motor que está em funcionamento, você vê corrente de barramento do inversor. Tem vários parâmetros que você pode ver o estado desse inversor. Todas as marcas têm isso, tá? Voltando, avaliando o manual. O que você tem que ajustar no inversor que ele veio de parâmetro de fábrica? Você vai colocar a corrente nominal dele, tá? Ah, Marcos, mas você colocou o inversor, comprei para 5 cavalos, você tem que ajustar em cima da placa de identificação do seu motor. O motor está marcado a 21 amperes, na tensão de 220 volts. Aí você vai lá no parâmetro de corrente no motor e ajusta. Todos os inversores têm esse parâmetro, tá? Tempo de aceleração é importante também. Quando você compra, ele já tem uma aceleração para ser colocada. Aí vai de acordo com a sua aplicação. Se você colocar uma desaceleração muito curta, o que significa isso? O tempo de aceleração e desaceleração no inversor de frequência. O inversor de frequência ele consegue fazer uma tratativa muito bacana. Se você pede para esse inversor girar, habilitar o motor, o tempo de desaceleração significa o seguinte: o eixo está parado e ele vai partir na frequência que você determinou. Se esse inversor de frequência eu falei para ele em 80 Hz, seria a minha frequência que é para ele estar trabalhando. E o que eu coloco? Ele vai levar o tempo de aceleração que você colocar de 0 até 80 Hz. Então, com isso, você conseguiu uma rampa para esse motor. Então, você pode ir ajustando isso daí. A desaceleração, mesma coisa. Eu vou desabilitar esse inversor, ele requer esse tempo para ele desacelerar. Então, se você tiver uma desaceleração muito baixa, tipo 1 segundo, meio segundo,
depende da aplicação sua, se você mandar esse inversor ele fazer a parada, ele vai fazer essa frenagem do tempo, velocidade que ele estava dentro dessa escala, de 1 segundo. Então, provavelmente ele vai desacelerar. Então, você tem que sempre atentar-se ao tempo de aceleração e desaceleração de acordo com a sua aplicação, tá? Ah, Marcos, mas eu comecei a funcionar ele desarmou. E o que é interessante? Todos eles existe uma tabela de erros. Então, o que você vai fazer? Você vai observar, desarmou. Eu vou ver lá o erro que deu, o código de erro. Vou pegar o meu manual, sempre voltado ao manual, e vou verificar ali, qual que é o erro. O erro aconteceu assim. Qual que é a solução? Eles dão para você até a solução para você caminhar, para você saber uma tabela de erros, de soluções lá. Ah, o tempo de aceleração muito curto. Então, você vai lá nesse tempo e aumenta um pouco, né? Então, você entendeu? O inversor tem essas particularidades. Ó, tensão de alimentação também é importante. Qual que é a alimentação que você vai colocar no inversor? Por que eu falo para vocês? Existem os inversores de tensão de 440, ele é tanto 380 como 440 volts. Então, é importante você entrar na alimentação dele, no parâmetro de alimentação, e escrever lá qual é o parâmetro, qual é a tensão de trabalho desse motor. A tensão do motor, o que quer dizer isso? Qual que é a tensão do motor que você vai trabalhar? Tá, você está com 440 volts e eu quero pôr um motor de 220. É permitido isso? É permitido, desde que você coloque a tensão do seu motor de trabalho. Perfeito? Controle remoto, né? Ou teclado. O que seria isso aqui, pessoal? Você consegue ligar e desligar esse inversor de frequência através dos teclados que tem na frente da tela. No manual tem a instrução de cada fabricante como você faz isso. Você pode acelerar, desacelerar, habilitar, desabilitar pelo teclado. E tem a condição também através dos bornes que tem nele ali, que são o quê? Ali eu tenho as entradas digitais e as saídas digitais que permitem você acelerar. Ele já vem de fábrica. Existem algumas entradas digitais que seria o borne, um provavelmente habilita, outro vira para frente, outro vira para trás. Então, através desse parâmetro, você consegue fazer ele funcionar remotamente e você consegue determinar em alguns modelos qual é a função. Por exemplo, o bit 1, a entrada 1, eu quero que quando eu habilitar ele, eu habilite o inversor. O bit 2, eu quero que quando eu apertar ele acelere. O bit 3, quando eu pressionar ele desacelera. Então existe uma tabela mostrando as funções das entradas digitais do inversor, onde você vai parametrizar da forma que seja necessário. Para você fazer ele funcionar, o de fábrica, geralmente já é o primeiro bit ali, já é o enable, que é a habilitação do inversor de frequência. Então você pode estar usando esse habilita, entendeu? Então o que eu fiz? Eu familiarizei com a minha aplicação e olhei esses parâmetros das entradas digitais. Existe também existem modelos que tem 1 até 2 relés de saída, que seriam saídas digitais, onde você consegue também habilitar esses relés de funções diferentes de acordo com o parâmetro. Se você olhar o manual, vai estar mostrando qual que é a função desse relé em default, né, de fábrica. Geralmente é o seguinte, quando ele der algum erro, ele manda esse relé abrir. Então você consegue usar essa informação em algumas aplicações. Mas existem muitas funções, tanto na entrada digital como na saída digital, o que você precisa. Você entendeu? E outra coisa também seria, isso aqui é muito importante a gente conhecer. Ô Marcos, mas tem risco de eu mexer em algumas funções, alguns parâmetros? Existem inversores que têm mais de 400 parâmetros. Você entendeu? Mas você, para fazer as suas funções básicas, não é necessário. Tanto é que existe até o ajuste de torque, para você aumentar o torque desse motor. Mas ele já vem de fábrica automático. Então, automaticamente ele faz. Você precisa mudar ele? Sim. Existem algumas aplicações que muitas vezes precisamos fazer um ajuste manual através do parâmetro. Mas é muito difícil a aplicação do inversor de frequência. O ajuste de fábrica é interessante porque existem muitas funções
E às vezes você começa a mexer em funções para querer aprender do inversor, a mexer em parâmetros, fazer teste na bancada, conforme eu falei. E o que acontece? Às vezes você se perde, porque é muito parâmetro mesmo. Vamos falar assim, puxa, eu mexi, qual parâmetro que eu mexi agora? Agora não sei. Qual que eu fiz? Agora o motor não quer virar mais para trás, só para frente. O que eu fiz? Você se perdeu para... Tranquilo, entra nesse ajuste de fábrica aqui, volta como ele era de fábrica. Essa prática aqui já fiz várias vezes, tá? Às vezes você está no meio do processo lá querendo resolver um problema, verificando esse inversor, mexendo em alguns parâmetros, você se perdeu, você não sabe nem qual parâmetro você mexeu. Você vai no ajuste de fábrica, volta de fábrica. Então você não vai atrapalhar nada você estar colocando o seu inversor na bancada para fazer esses testes. Entendeu? Você não vai. Então esses aqui são os parâmetros básicos. Se você parametrizar o seu inversor de frequência através desses parâmetros aqui, você já vai conseguir fazer ele funcionar. Você entendeu? Então o que acontece? Você já consegue, tendo esse conceito de parametrizar isso aqui, já fazer funcionar. Então o que nós vimos nessa aula hoje? Que o inversor não é um bicho de cabeça. Existem algumas regras. O que você tem que ter? Manual, não é? Você tem que estar familiarizado com ele para entender o que vai fazer e entender esses conceitos básicos, desses parâmetros básicos que seria necessário. Também não é só você tirar da caixa e colocar para rodar. Você entendeu? Então você realmente tem que ter. Então se você estiver dominando isso aqui, independente da marca, pessoal, independente da marca, pegue o manual dele, verifique os parâmetros, verifique as funções. Existem alguns manuais que, além dele mostrar a tabela de parâmetro, ele vai explicar para você qual é a função de cada parâmetro, tá? Isso que eu falo para você, recapitulando, para você fazer o motor funcionar básico, tá aqui os parâmetros para serem feitos. E lembrando, se você for usar no teclado dessa forma, se você for usar os boards remotos deles lá, é só você colocar e ver as configurações que você consegue configurar cada um. Beleza? Então, pessoal, aí vamos trabalhar agora com alguns modelos inversores para a gente poder estar parametrizando na bancada e colocando em prática isso aqui que nós falamos nesse vídeo. Beleza?